Estamos empolgados para fazermos mais um projeto, mais uma parte do nosso projeto. Na verdade, estamos aqui no curso de programação. Então, nós vamos para hoje. Notem que eu estou aqui com esse cenário todo por causa aqui do frio. Nós vamos já fazer subir esse projeto no GitHub, ok? Isso é algo extremamente fundamental. Vamos fazê-lo já. Mas antes disso, antes desse projeto, dessa parte do projeto especificamente, vamos aqui fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada, né? Nós falamos aqui exclusivamente no processo de declaração de variáveis, que é esse elemento que está aqui. Depois, na atribuição das variáveis, ou seja, atribuímos um determinado valor numa variável. Posteriormente, passamos pelo processo inverso, que é somamos, ou seja, utilizamos operadores, que são os operadores que foi na terceira lição, os operadores de adição, né? Temos os operadores aqui com incremento, com decremento e etc. E posteriormente aprendemos aqui um outro elemento que é a possibilidade de podermos imprimir uma certa informação com esses detalhes aqui, né? Anexados em colchetes. E falamos também um pouquinho sobre cláusulas, né, de repetição. Vimos o if e o else, que pode ser facilmente substituído pelo nosso famoso switch. Okay? Então falamos basicamente desses elementos aqui, não podemos nos esquecer disso. Ok? Então para hoje, agora, vamos fazer aqui um novo procedimento, ok? Um novo procedimento que é o seguinte. Nós vamos ter aqui, vamos abrir aqui a lição 4, não podemos nos esquecer desse elemento. Windows Application, vamos lá, sempre aula 4, aula 5. Dentro da aula 5 vamos meter classes, ok? Isso é extremamente fundamental porque isso vai nos dar suporte para a próxima aula. Nós vamos apagar aqui este elemento, este evento. Nós vamos aprender a trabalhar agora com classes, ok? Classes são o quê? Classes são, tu clicas do lado direito do mouse, vens para adicionar, né, opção, e temos a opção aqui de classes. Dentro da nossa classe vamos meter math, que seria uma classe do tipo matemática. Vamos colocar ela que seja pública, ok? O nome da estrutura em si fica mais ou menos aqui, o construtor, neste caso, vai ser vazio no momento, ok? Nós aqui vamos abrir diversos construtores. Temos aqui um outro construtor que nos é sugerido, por exemplo, este, eu gostei por acaso, e teríamos um outro construtor também, pronto, aqui seria um construtor vazio, outro construtor não vazio. Vamos deixar aqui um construtor vazio e aqui vamos meter, por exemplo, soma. Esse é o método soma. Eu vou apagar aqui para nós aprendermos a fazer. Vamos meter aqui público, ok? Pelo fato do o valor da soma, se eu somo dois números diferentes, eu tenho que retornar num sítio, ou seja, este método, o resultado dele vai ser igual ao valor da soma de dois números. Então, vamos meter aqui doble, ok? Depois vamos colocar aqui, por exemplo, soma. Abrir parênteses e fechar. Dentro do abrir parênteses podemos meter sim o x, vamos meter só um decimal, x e depois decimal y, que seriam os dois valores que seriam solicitados no momento em que nós estivermos a somar. Eu vou retornar aqui na soma do x mais y. Esta sim é a melhor prática de executar o exercício, ok? Vocês notem aqui que eu utilizei só valores do tipo decimal, decimal, decimal. E quando eu coloquei aqui o doble, né, aqui nos gerou uma exceção. Para nós resolver isto, simplesmente podemos colocar aqui o double.parse, ok, que é o processo de conversão, e nós simplesmente colocamos aqui o que estiver, ou seja, o resultado do soma mais L é o resultado que vai ser colocado aqui, ok? Porque aqui simplesmente nos pede o valor final. Se nós não quisermos colocar esta função do jeito que está, nós podemos simplesmente colocar desse jeito, ok? Algo extremamente fundamental.
ok? Que seria uma conversão direta das duas expressões, tanto uma quanto da outra. Opa, agora sim. Ok, converti o x e também converti o y. Vamos pegar aqui, vamos dar um Ctrl D para poder replicar a minha estrutura e meter aqui subtração. Na subtração, obviamente, vou alterar só aqui o menos. Podíamos fazer isso na divisão, claro. Vamos... ok, eu dupliquei duas vezes, ok? Justamente para poder colocar aqui divisão. E no último vou meter aqui a multiplicação. Ok, então dentro da multiplicação vou simplesmente multiplicar as duas estruturas. Divisão, simplesmente vou dividir essas duas expressões, ok? Então desse jeito eu tenho o resultado final para todas essas expressões. Vou apagar aqui o meu método construtor. Então esta classe especificamente que vocês veem aqui, ela está composta por quantos métodos? Primeiro método, segundo método, terceiro método e quarto método. Lembrando que cada vez que eu chamar esses métodos, vou ter que passar por parâmetro o valor aqui e outro valor aqui, ok? Então isso é extremamente fundamental que aconteça. Portanto, aqui dentro dela, se eu quiser chamar qualquer método que tiver ali, eu posso simplesmente meter aqui o valor, tipo result, que vai ser igual a quê? A nova mat, que vai ser o nome da minha classe. Este vai ser o nome da minha classe, que é o mat, ok? Eu vou simplesmente abrir parênteses e fecho. Em frente dele posso simplesmente colocar o quê? O ponto. Ou seja, para melhor vocês compreenderem, eu posso fechar aqui, ok? Então significa que o meu mat, a variável mat, em letras minúsculas, eu instanciei a minha classe, que é esta classe que está aqui. Por intermédio desta variável dele, que chama-se mat, eu terei acesso a todos os métodos, como por exemplo multiplicação, subtração, divisão e etc. Ok? Eu vou colocar aqui do lado direito só para vocês terem mais ou menos ideia do que nós estamos aqui a dizer. Nós temos os métodos, aqui nós temos a chamada. Então, se eu quiser simplesmente console, né, .writeLine, ou se eu quiser imprimir aqui a soma dos dois números, eu tenho só que meter simplesmente o mat, ponto, vamos supor, soma. Só que quando eu chamar aqui o soma, ele vai te pedir qual é o valor do x e qual é o valor do y, certo? E esses valores podiam ser valores que o usuário final irá colocar. Neste caso vamos meter if x vai ser igual ao meu quê? Ao meu console.readline, que seria o primeiro valor a ser colocado seria o primeiro valor que vai ser colocado pelo utilizador final. Só que eu tenho que informar ao utilizador final que ele tem que colocar, obviamente, aquele valor. Então, meto o console.writeLine dentro dele, mete, por favor, coloque o valor 1. Vou meter aqui /n. Ok? Ele vai colocar este valor, depois vou colocar aqui, coloque o valor 2. Depois coloco simplesmente aqui, dizendo o resultado da soma é 2 pontos. Opa! Agora sim, já consigo chamar aqui por sua vez o x, né? E o y.
Notem dois detalhes não menos importantes que nós encontramos aqui. Encontramos aqui um erro, porque quando tu colocas aqui o cursor diz assim, pronto, pode ser nulo aqui, mas argumento não é possível converter string para decimal. Significa que este argumento aqui está a vir no valor decimal. Então, nós precisamos passar aqui, em vez de var, colocamos aqui o valor decimal, ok? E aqui utilizamos simplesmente o decimal.parse, conforme já vos disse da última vez, né? Nós colocamos aqui simplesmente o parse para que ele consiga fazer aqui a nossa conversão, certo? E o mesmo vai acontecer aqui. Aqui vamos fazer um outro tipo de conversão para vocês aprenderem as diversas formas de fazer conversão, ok? Assim convertemos e assim também fizemos uma conversão, ok? No entanto, qualquer um dos valores que se for colocado aqui, todos eles servem. Deixa eu ver aqui, style, currently, pode ser number, ok? Essa função aqui vem do globalization, que é esse que está aqui, para forçar a estrutura a ser colocada em formato de um número. Isso é no parse, ok? Porque aqui ele vem simplesmente o format provider, que seria, por exemplo, o current culture, que viria a partir daqui. Seria o mesmo que dizer assim, usem este cara, ok? E dentro dele simplesmente iríamos utilizar aqui este método especificamente. E aqui iríamos pegar aqui o current info e iríamos meter o invariate culture para dizer que ele pode simplesmente colocar, aqui o ponto, ok? Porque pronto, vamos meter 15.5 ou 15,5 para que estes dois valores deem a mesma coisa. Então você tem que colocar aqui o current, uma variação, uma variável cultura, né? Vamos dizer assim. Então, se nós notarmos aqui, nós vamos simplesmente executar aqui este método, lembrando que como nós metemos um novo projeto, teríamos que startear ele, ok? Então, esse projeto vai dar back, mas vamos aqui na aula 5 e vamos colocar aqui, definir como prioridade. Vamos começar, vamos lá verificar. Ok, coloco o valor 1, 15.5. Opa, 15.5, enter, ok, já nos deu erro, tá vendo? Input single is not correct. É o justo porque nós não fizemos aqui um invariate culture conforme está aqui. Então, vamos utilizar aqui L, ok? Então, vamos converter ele para decimal, sim. E podemos simplesmente fazer isso. Ok, agora sim. Estamos em condições de começar. Vamos lá verificar o que é que acontece aqui. Opa. Ok, então, dando aqui continuidade, vamos lá verificar, ok, coloque aqui o valor 1, 15.6, já consigo agora, digito o valor de 2, ok, por exemplo, ponto 9, ok. O resultado da soma é, ok, não temos aqui o resultado na realidade, deixa-me ver aqui, sim. Não apresentamos aqui o resultado tudo porque esquecemos este valor que aqui está, que podia ser colocado facilmente aqui. Neste caso, valor, ok. Então o valor total, que é o somatório deste com este, seria igual a este. O mesmo iríamos fazer aonde? Iríamos fazer, por exemplo, a chamada do
da multiplicação, queria multiplicar aqui os dois números a ser colocados diretamente. Ok. Ok, então o resultado da multiplicação dos dois seria mais ou menos este que está aqui. Então, foi mais ou menos mais uma aula aprendida para verificar como podemos criar uma classe especificamente para trabalhar com ela. Ok, mais um outro detalhe que temos aqui, nós podemos fazer com que esses valores, em vez de serem colocados aqui, sejam colocados diretamente na chamada da classe principal. Só que pronto, acaba por não ser uma boa prática neste caso em particular, porque os dados que vão ser utilizados aqui seriam sempre os mesmos. No caso, esse x seria sempre os mesmos valores a serem colocados. Então não seria uma boa prática para quem precisa ter uma interação direta com o utilizador final. Então foi mais uma aula.